Jogador dá adeus e se despede do São Paulo. Vamos falar sobre isso? Tem informação aí de bastidor importante sobre o Lucas e o Oscar não terem começado o jogo de ontem contra o Palmeiras. Tem até algumas revelações que a gente não sabia. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo empatou ontem o Choque Rei contra a equipe do Palmeiras 0-0 e hoje já foi dia de reapresentação no CT da Barra Funda, até porque quarta-feira tem a Ponte Preta. Vamos lá, ó. Já de olho no confronto contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, o São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. O Zubeldia e a sua comissão comandaram uma atividade de posse de bola, seguida de um coletivo em um campo reduzido. Além dos jogadores que entraram no decorrer do Choque Rei e daqueles que não atuaram, treinamento contou com jovens das categorias de base, tá? Então, hoje não foi um treino com o elenco completo, né? Foi um treino aí só dos que jogaram pouco, os que entraram no segundo tempo do Choque Rei e os que não jogaram, né? Então, teve que chamar alguns jogadores, né, do sub-20, do sub-17, para poder ir treinar com esses jogadores. Por quê? Os atletas que foram titulares contra o Palmeiras foram liberados das atividades do dia a dia e se reapresentam amanhã, tá? Então foi por isso que teve que subir o jogador da base para poder treinar, né? Porque os que jogaram dos titulares hoje ganharam fogo, né? Luciano, Caleri, Enzo Dias, Arbano, esses caras que foram os titulares, eles folgaram hoje, só se reapresentam na terça, né? Então, hoje se reapresentou só os jogadores que não jogaram e os que entraram no segundo tempo, né? Por exemplo, Lucas, Oscar, esses caras, todo mundo se reapresentou aí, normalmente, e treinaram com os garotos aí de Cotia, tá bom? A gente tem jogo aí, né, de quarta-feira, vamos ver, inclusive, o que o Zubeldia vai fazer, né? Porque o São Paulo já está classificado, né? Hoje o Novo Horizontino vai jogar contra o Mirassol, se eu não tô maluco, e dependendo do resultado, o São Paulo pode garantir até a primeira colocação já, né? Porque a gente já tem a classificação garantida, mas o primeiro lugar ainda não. O Novo Horizontino ainda tem chance de passar o São Paulo e ficar em primeiro, então vamos ver o que o Zubeldia vai fazer no jogo. Vai pôr o time titular, vai dar chance para os garotos da base, vai testar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, vamos ver, né? Acho que devia, até porque, né, não tem mais o que fazer nesses dois jogos, só testar, né, botar os garotos da base para jogar aí, porque a gente já está classificado. Bom, olha só, rapaziada, apenas o São Paulo tomou cartões amarelos no Choque Rei deste domingo. Ao todo, o São Paulo tomou 4 amarelos: Enzo Dias, Alisson, Caleri e Rafael, além de 2 cartões para a comissão técnica, Zubeldia e Maxi Cubeiras. Já o Palmeiras cometeu 16 faltas e não tomou nenhum cartão. Cara, é aquela questão que a gente falou pra vocês no pré-jogo. Quem acompanha o nosso vídeo todos os dias sabe disso. No pré-jogo do clássico, a gente falou que o Flávio Rodrigues de Souza, ele é um árbitro caseiro, tá? Caseiro, irmão. Qualquer coisinha ali que tá na dúvida, ele marca pro time da casa. Ele é caseiro, ainda mais no clássico, que é torcedor único, irmão. Não tem dúvida alguma que ele vai apitar pro Palmeiras. Ontem a gente não teve nenhum tipo de polêmica de arbitragem, mas teve vários lances, cara, lá que foram muito, né, que foram até mais do que uma falta, que merecia cartão para os jogadores do Palmeiras e não teve, né, não teve. Teve até um lance até com o Estevão no Alisson, cara, com o Estevão, irmão, só vai com o joelho, né, na coxa do Alisson, irmão. Você vê claramente, tem um ângulo que mostra, ele vai só com o joelho, irmão, na coxa do Alisson e o cara não tomou cartão. Entendeu? Não foi uma falta mal. O cara foi pra, né, aquele tipo de falta, não era para vermelho, óbvio, mas um cartãozinho tava de bom tamanho. E os caras não tomaram nenhum cartão, véio. É brincadeira, né? É brincadeira o negócio desse aí, tá bom? Ontem, rapaz, a gente teve aí uma notícia muito boa que foi o quê? Nenhum jogador machucado. E isso, cara, é uma marca até importante, de tão bizarro que é as tantas lesões que a gente tem, quase sempre quando joga no Allianz Parque. Olha só, sem atletas contundidos após o Choque Rei, o São Paulo encerrou um preocupante tabu relacionado a lesões constantes de jogadores no Allianz Parque. Cara, olha que bizarro isso aqui. O levantamento tá do Alexandre, do Anotações Tricolores, que é muito bom. Tá? Segundo Alexandre, do Anotações Tricolores,
essa foi a primeira vez que o São Paulo aí jogou contra o Palmeiras sem perder um jogador desde julho de 2022. Olha que doideira, cara. Desde julho de 2022, a gente não termina um clássico no Allianz Parque sem um jogador machucado. Tem noção disso, cara? Tem noção que bizarrice? Cara, tipo assim, quase todo jogo tem jogador machucado lá. E pela primeira vez desde 2022, tá? A gente tá em 2025. Desde 2022 a gente terminava um jogo lá sem jogador machucado. É assustador, né, cara? É assustador, né? Mas graças a Deus não teve nenhum tipo de lesão. Na verdade, não tá acontecendo o contrário. Teve 2 lesões no Palmeiras, né? O Maurício acabou se machucando e o Gustavo Gomes. Uma pena, né? Evidente, né? Mesmo sendo rival, né? Pode ser Corinthians, Palmeiras, a gente jamais vai desejar que os jogadores do time se machuquem, né? O cara fique fora, muito pelo contrário, né? Inclusive o Maurício, que saiu com 2 minutos de jogo, vai ter que fazer cirurgia ou já fez, uma pena muito grande, né? Acho que a gente tem rivalidade dentro do campo, né? Com bola rolando, a gente quer ganhar dos caras, provoca, zoa, porque faz parte. Agora a gente jamais vai torcer pros jogadores dos caras se machucarem porque são rival. Muito pelo contrário, né? Com o Maurício e o Gomes lá se recuperem o mais rápido possível, né? E voltem a jogar aí, tá bom? Enfim, meu parceiro, vamos avançando aí e o negócio é o seguinte, tá? Vamos falar agora, tá? Sobre algumas informações aqui importantes que acabou de sair, tá? O André não trouxe aqui algumas informações sobre a questão do Lucas e do Oscar não terem começado ontem como titular, porque foi algo que surpreendeu a todos. Ninguém esperava aí os dois juntos no banco, né? Vamos lá, olha aí, informação do André não. O gramado não foi o principal motivo para Zubeldia poupar Oscar e Lucas. Isso aqui é curioso porque, vocês vão lembrar, ontem, assim quando sai a escalação do jogo, irmão, tipo assim, todos os setoristas, jornalistas que acompanham o São Paulo, todo mundo trouxe a mesma informação. Zubeldia tirou o Lucas e o Oscar do jogo por causa da grama sintética. E hoje, segunda-feira, o André Hernan traz uma informação aí que vai contrário a isso. Olha só. Hoje, segunda-feira, eu fui gravar com o Rafael o Zona Mista, que vai ao ar na semana que vem, que é um programa de entrevista do UOL. Eu estive no CT do São Paulo e tive a oportunidade de encontrar com o Oscar, com o Cedric e também com o Lucas. Os 3 estavam trabalhando na academia, fazendo um recondicionamento físico. O Zubeldia poupou o Oscar e o Lucas foi para preservar e não pelo gramado sintético em si. Por exemplo, o Oscar não estava 100% nos jogos em Brasília. O Oscar deu uma apertada na questão física e precisava de um descanso, né? Então vamos lá, o André não trouxe informação. Ele estava hoje na Barra Funda, porque ele estava fazendo entrevista com o Rafael, onde ele falou que encontrou o Lucas, encontrou o Oscar e tudo mais. Então o primeiro ponto que o Hernando traz é o seguinte: o Oscar não estava 100% nos 2 jogos em Brasília, contra a Inter de Limeira e também contra o Oscar. Essa já é uma questão já importante, tá? A ideia era não estourar os 2 principais craques do São Paulo. Pela escolha do time e da maneira que o São Paulo entrou, o Zubeldia preferiu preservar os jogadores e arriscou. O Lucas foi uma estratégia mesmo para você ter no segundo tempo. E também para você não colocar o jogador em mais uma partida, tá? Então, ele traz aí que a questão do Lucas foi por estratégia mesmo, né? Não teve nenhum problema com o Lucas, mas o Oscar não estava 100% nos jogos em Brasília, né? Então, se ele não estava 100% nos jogos em Brasília, tu imagina para emendar um jogo com o Palmeiras, né? Porque se ele não estava bem nos 2 jogos, Inter de Limeira e Velo Clube, não dava para ele emendar 3 jogos aí seguidos, né? E o Lucas, segundo o Hernan, foi questão de estratégia aí mesmo para ele poder entrar aí no segundo tempo. Evidentemente, né, rapaz, que essas 2 alterações, né, com os 2 principais jogadores do São Paulo no banco, isso também vai de encontro que o São Paulo já estava classificado, né? O empate pro São Paulo estava bem ok, a gente estava desesperado igual o Palmeiras. O Palmeiras estava que tinha que ganhar. O São Paulo estava classificado, já estava tranquilo, e a aposta era muito mais em se defender e garantir o resultado do que foi propriamente de se atirar e ganhar. Então foi uma opção para preservar, não necessariamente por causa do gramado sintético, mas sim para que os jogadores não estourassem. Aí que vai entrar o que eu falei aqui desde o jogo contra o Velo Clube. Os jogadores vão estourar, por isso que não começaram ontem. Sim, porque o gênio do Zubeldia botou o Lucas e o Oscar para jogar os 90 minutos
nos 2 jogos em Brasília, o que é uma aberração, tá? Porque tu põe os caras pra jogar em 2 jogos lá contra Inter de Limeira e Velo Clube, aí com o Palmeiras não joga porque os caras estão desgastados, né? O que é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Que é uma brincadeira de mau gosto isso daí, porque não dá pra comparar a importância de um clássico com um jogo com o Velo Clube, até porque isso é bizarro em todos os aspectos, por quê? Além de ser bizarro, né, dos caras estarem cansados pro clássico que jogaram contra o Velo Clube, a gente tá aqui um mês falando, o planejamento de São Paulo é botar o time reserva contra o Velo Clube para ter todo mundo, né, entre os titulares descansados pro clássico. Esse era o planejamento. O Zubeldia mudou o planejamento do nada, né? Do nada ele mudou o planejamento e falou, não, vou pôr aqui o Oscar e o Lucas para jogar, né, o time titular contra o Velo Clube, vamos deixar os caras 90 minutos, né, e vamos conseguir não ganhar o jogo que foi o que aconteceu ainda. Aí ontem os dois estavam aí cansados e o Oscar não tá 100%, tem informação muito importante, ele não tá 100% no melhor nível físico dele aí, né, então acho que também que isso faz sentido porque o desempenho dele caiu aí nos últimos jogos, junto com todo o time aí do São Paulo que vem jogando muito mal, né, o Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube foi uma bizarrice esses 3 jogos aí do São Paulo, né, e então tá informação super importante que o André Hernan traz, né, aí que tá, por exemplo, o Oscar não tá 100%, já não tem que jogar quarta-feira, por exemplo, né? Pô, os caras não tá 100%, não faz sentido botar ele pra jogar quarta. Deixa ele treinando, aprimorando a parte física para estar 100% aí para as quartas de final. Depois da Ponte tem um jogo contra o São Bernardo no final de semana, que é fora de casa, que é o último jogo. E na outra semana é as quartas de final, né? Então, quem não tiver 100%, irmão, tem nem que entrar em campo nesses jogos. Pelo amor de Deus, meus amigos, não vai pôr o time titular para jogar contra a Ponte Preta em casa sem nenhuma necessidade, né? Os caras não estão 100%. Aí põe no jogo contra a Ponte que não vale porra nenhuma, o cara se machuca e perde as quartas de final. Enfim. Bom, rapaziada, negócio é o seguinte, vamos avançando aí. Nessa sequência muito ruim que o São Paulo teve aí de jogos, né? Até o jogo contra o Palmeiras, né? Porque o jogo contra o Palmeiras foi um resultado ali bem aceitável, fora de casa e tudo mais. O Jandrei foi muito criticado e com toda a razão do mundo, porque, cara, sinceramente é um goleiro que não tem condição, né? Um goleiro que não tem condição aí alguma. E tá aí a informação do Alexander Vieira, olha só, respaldo. Assim como o técnico Luiz Zubeldia, o Jandrei tem o apoio de todos dentro do São Paulo, tá? Então essa informação aí é importante, né? Porque muita gente fala, pô, será que agora aí o Yang vai dar oportunidade, vai dar chance pros garotos aí, os goleiros da base? Não vai, cara. Cara, assim, o Jandrei, né, ele tem uma moral dentro do São Paulo que eu acho que eu nunca vi nada igual na minha vida, né? Nunca vi nada igual na minha vida. Ele renovou com ele não. O São Paulo renovou o contrato dele por 3 anos lá em 2023, né? Renovou em 23 por 3 anos, que vai até o fim de 2026 o contrato dele, sem nenhuma explicação, né? Renovar o contrato de 3 anos com esse cara não faz o menor sentido. Ele nunca nem justificou uma renovação de contrato porque ele não tem nível para ser reserva do São Paulo, né? E sim, todo mundo apoia ele lá dentro, cara. Assim, ele vai continuar jogando. Vai continuar jogando. Infelizmente aí vai continuar comprometendo o São Paulo, é triste. Vi até uma estatística esses dias aí de que o Jandrei, né, cara, vem tomando mais gol no Paulistão do que o Rafael. E olha que o Rafael jogou muito mais jogos. O Jandrei tomou 1 do Bragantino, né, que a gente perdeu por 1-0. Tomou 3 do Velo Clube e tomou 1 da Portuguesa. Aí tu vai olhar os gols. Ele teve alguma culpa nos gols do Velo Clube? Não, né? Mas se fosse goleiros melhores, teve alguma bola que poderia pegar ali, apesar que ele não comprometeu de fato. Agora, quanto à Portuguesa, por exemplo, na hora que o jogador da Portuguesa vai chutar, ele escorrega no chão, por exemplo, né? No jogo contra o Bragantino, que foi só 1-0, pô, ele vai com a mãozinha mole e não pega a bola. Então, goleiro que tem um histórico de comprometer. Contra o Botafogo na última rodada do ano passado, tava 1-1 o jogo, ele pegou a porra da bola e deu a bola no pé do Gregor, e o Gregor foi lá e fez o gol, né? Contra o Criciúma ano passado, a mesma coisa. Um cara que, cara, sinceramente, não tem condição de jogar no São Paulo e tá aí, vai continuar ganhando oportunidade, tem uma moral que eu nunca vi nada parecido, né? Uma bizarrice, isso aí. Enquanto isso, o Yang, que tá machucado, é verdade, não tô falando que ele tem que jogar agora porque ele tá machucado, mas tá aí, irmão, tem 2, 3 anos no São Paulo e não tem uma oportunidade, porque quando o Rafael não joga, quem joga é o Jandrei, né? Irmão, se eu sou Yang, Jandrei, irmão, pega as corras de vocês e mete o pé, irmão. Vai jogar em outro, vai ganhar a oportunidade de outro clube. No time que o Jandrei joga e vocês não ganham chance, vocês têm que pegar as corras de vocês e mete o pé. A verdade é essa, né? Pô,
não ganhar uma oportunidade, pô, no jogo contra Guarani, contra Mirassol, Velo Clube, cara, sinceramente. E esse cara joga todo jogo com o Rafael no Tricampo, é uma bizarrice, né, cara? E vai continuar jogando aí. Vamos lá, rapaziada, olha só. O zagueiro Ítalo deixou o São Paulo e está voltando para o Toronto FC da MLS, a Major League Soccer, de forma definitiva, tá bom? O jogador já se despediu do São Paulo oficialmente nas redes sociais e seguirá o seu caminho no clube da MLS, tá? O São Paulo ficou, segundo o Alexandre Vieira, o São Paulo ficou com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. A gente não sabe, né, aí, né, quantos por cento o São Paulo tem, se o São Paulo vendeu ele ou se só rescindiu e ele foi de graça pro Toronto. Lembrando que ele tava por empréstimo, tá? O Ítalo tava na base do São Paulo, foi relacionado, acho que ele nem chegou a jogar no profissional do São Paulo, mas foi pro banco em alguns jogos. O São Paulo emprestou ele pro Toronto FC e tinha até informação que o Toronto queria comprar ele de forma definitiva, só que eu não sei se o São Paulo vendeu ele ou o São Paulo rescindiu e liberou ele para assinar lá de graça de forma definitiva com o Toronto. A gente sabe que o São Paulo manteve uma porcentagem dos direitos econômicos dele, né? O que vai dar para o São Paulo aí é uma grana se ele for vendido no futuro, né? Uma venda futura, o São Paulo vai ter a porcentagem. A gente não sabe qual a porcentagem, se ele foi vendido ou não. Eu acho que não. O São Paulo só liberou ele, deixou a porcentagem ali no contrato se ele for vendido um dia. E foi isso, né? O zagueiro Ítalo aí que estava no Toronto FC por empréstimo e agora vai retornar pra lá, porque tinha acabado o empréstimo dele no Toronto, ele voltou pro São Paulo, né? Fez um post hoje se despedindo e agora, né? Se despediu de forma oficial e vai voltar, né? Para ficar lá no Toronto de forma definitiva. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.